política nordestina. A Sudene, a Codevasp, o Denox, o Banco Central, é tudo federal. Então, se nós queremos realmente uma política que permita às regiões desdobrarem o projeto... Pessoal, já voltei. Vou só lavar aqui uns pratinhos na louça e já estou aqui de novo. Vamos continuar vendo. ...projeto nacional em projetos regionais, precisamos repensar o nosso federalismo. E esse é um exemplo do fecundo ativismo judicial a serviço dessa construção do direito. Eu concordo que isso é desejável e que isso possa realmente abrir caminho para experiências originais e diversificadas no Brasil. Mas, assim, nós ainda estamos construindo uma cultura de prevalência do interesse público vis-à-vis uma certa apropriação privada do Estado. E o Supremo tradicionalmente leva isso em conta. Portanto, mas eu acho que é no interesse público, sim, permitir certas experiências. De modo que talvez se pudesse imaginar uma jurisprudência, ou mesmo uma emenda, que restringisse alguns poderes das oligarquias locais, por exemplo, em matéria remuneratória, em matéria tributária, e no mais aumentar as competências, inclusive legislativas, dos estados, porque pela Constituição brasileira atual, pelo artigo 21, quase todas as competências legislativas importantes são nacionais, são federais. Sim. Para direito civil, para direito comercial, para direito penal, para processo penal, para direito civil. Então, um estado pequeno tem que seguir o mesmo processo civil de São Paulo. E às vezes você pode ter uma legislação diversa. Eu não sou contra a sua ideia do experimentalismo democrático. Eu apenas sou preocupado com o domínio oligárquico nos estados. Sim. E o descumprimento das promessas de direito, outro tema que sugeri. Pois então, a Constituição, ela evidentemente, ela não é apenas a descrição de uma realidade fática. Para isso, nós não precisaríamos de uma Constituição. Ela também tem preceitos de natureza prospectiva, coisas que você quer realizar no futuro, que são as normas programáticas em geral, que são as normas de princípios, que são as finalidades públicas, a erradicação da pobreza, a erradicação da desigualdade. Desde que não sejam promessas vãs. É isso. E eu acho que nós temos construído, ao longo do tempo, uma jurisprudência relevante na realização das promessas constitucionais realizáveis. Felizmente, eu mesmo me bati muito nos anos 80 com a doutrina brasileira da efetividade para que a Constituição não prometesse coisas absurdas, porque aí você começa a ter que vulnerar a sua normatividade. Quando você promete, como a de 69 prometia, colônias de férias e clínicas de repouso para todos os trabalhadores, aquilo era irrealizável, e aí a Constituição vira uma mistificação ideológica. Acho que a Constituição de 88 não tem isso. Mas, por exemplo, direito de moradia. É claro que se você levar ao pé da letra direito de moradia, toda pessoa que não tem uma moradia teria uma pretensão contra o Estado para receber uma residência digna. Infelizmente, não é esse o sentido que se pode dar ao direito de moradia. Mas, por exemplo, ele pauta a interpretação do Supremo, por exemplo, nas desocupações. Eu mesmo tenho uma decisão recente nesse sentido. As desocupações têm que ser mediadas por uma intervenção do Estado e, havendo um direito subjetivo que leve à remoção daquelas famílias, você tem que ter uma alternativa. Mas nós temos para estabelecer aquelas pessoas. Temos a semente nesses instrumentos processuais como mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O primeiro talvez mais do que o segundo, porque a legitimação ativa para propor o processo é mais amplo. Certo. O mandado de injunção foi muito esvaziado num primeiro momento pela jurisprudência do Supremo. Eu acho que ele teve e tem ainda eventualmente, residualmente, um papel. Mas a verdade, professor, é que passados 35 anos praticamente, quase tudo já foi em alguma medida normatizado.
O último mandado de injunção, houve 2. O penúltimo importante foi o da greve no serviço público. A falta de norma que disciplinasse, o Supremo concede um mandado de injunção dizendo vai aplicar a greve no serviço público, as mesmas regras da greve no serviço privado. Mas eu vou lhe dar um exemplo de um espaço negro que nós temos, um espaço vazio. Metade da população brasileira, o senhor falou no direito de greve, metade da população brasileira está na economia informal. E na economia formal, uma parte crescente na precarização do emprego. Se juntar os informais e precarizados, é a maioria da nação. E eles estão trabalhando sem direito, sem legalidade. Então, como é que nós vamos adaptar o regime jurídico para essa realidade do país? Aí, o mandado de injunção poderia ter até um papel radical, se nós começássemos a lhe dar conteúdo. E seria como que uma contraparte contemporânea, antiga doutrina brasileira do habeas corpus, que foi uma invenção brasileira. E agora nós usaríamos a injunção para fazer algo para o qual esse Estado tripartite não está naturalmente vocacionado. São soluções estruturais, porém localizadas, em que há uma ofensa, há uma contradição com a ideia do direito. O direito pede uma construção não subjugadora, mas a solução não vem só em normas gerais, que seria o papel legislativo, nem na aplicação de normas gerais pelo executivo. Uma intervenção em organizações específicas para reconstruí-las. E o mandado de injunção, se for ampliado adequadamente, pode ser a porta de entrada para isso. Olha, professor, eu até sou uma pessoa que acredita que o judiciário possa ter um papel muito importante em empurrar a história na direção certa, mas existem limites e possibilidades. Então, nesse tema da informalidade, por exemplo, que é um fenômeno econômico. Caralho, esse ponto do Mangabeira foi monstro. Hein? Esse ponto do Mangabeira meio que propor uma... Mano, meio que propor uma rebeldia via as leis, as brechas da lei, né? Pela regulamentação das leis, né? Pô, eu achei animal esse ponto aí, velho. Eu achei animal, mano. Vocês entenderam assim também? Cara, deixa eu ver. Vamos ver a resposta do Barroso. Social e jurídico. Eu acho que há uma dimensão jurídica que o Supremo pode interferir. Há uma dimensão econômico-social muito difícil de se resolver, de se enfrentar por decisão judicial. Eu, por exemplo, quando interpreto a legislação trabalhista, eu sempre explicito isso, eu tenho alguns princípios que me norteiam. Então, respeitar os direitos fundamentais previstos na Constituição, que são salário mínimo, jornada máxima, segurança no trabalho, assegurar a empregabilidade, que é muito importante, inclusive está na Constituição, a busca do pleno emprego. E uma das vertentes que eu utilizo é combater a informalidade. Como é que você combate a informalidade? Muitas vezes retirando previsões excessivas da legislação que aparentemente protegendo o trabalhador o desprotege, porque desincentiva a empregabilidade e estimula a informalidade. Barroso é liberalzão, né, mano? A resposta do cara, velho. A resposta do cara, né, mano? Porra. Liberal até o talo, né, velho? Liberal até o talo, velho. Rapaz, céu. A oneração elevada das folhas de pagamento estimula a informalidade. Portanto, há questões jurídicas de natureza normativa e de natureza interpretativa que impactam a informalidade. A simplificação é condição necessária, mas não suficiente. Não suficiente. Porque aquilo é um novo mundo de relações de trabalho, muitas vezes temporárias, trabalho temporário, trabalho fragmentário,
que exige um novo conjunto de regras. Eu não estou dizendo que os juízes podem inventar essas regras, mas há um trabalho de vanguarda de preparar esse momento na vida nacional. Nós temos que domar essa nova realidade econômica. Existe, mano, vou entender aqui o que o Mangabeira tá falando, velho. Existe alguns princípios na Constituição e existe uma margem, uma fatia que precisa ser regulamentada, ainda mais com essas novas profissões, novos dinâmicas de trabalho. Existem aquela margem ali que precisa ser regulamentado. Nessa regulamentação, seguindo os princípios da Constituição, que são sociais, você consegue criar uma nova legislação, uma nova regulamentação estrutural diante da relação de trabalho que existe hoje no Brasil. Seguindo os princípios sociais, já regulamentando da Constituição. Foi isso que eu entendi? Foi isso que eu entendi. Boom. Putz, animal, mano. Animal. Ele não respeita nenhum desses direitos fundamentais que ele elencou. Ele é a favor da terceirização. Total. Não, e tipo assim, ele fala assim, mano, onerar a força de trabalho é o tipo impeditivo pra pessoa contratar ou coisa do tipo. Quando, na verdade, um dos principais fatores da pessoa contratar alguém ou não é sim a oferta e a demanda ali, né? Não necessariamente os encargos. É claro que a simplificação, ela até certo ponto, ela incentiva as pessoas a contratarem, né? Contratarem e tal. Fica menos burocrático e tal. Mas não é esse o fator primordial que faz uma pessoa contratar outra ou não. Não é esse, tá ligado? Econômica por novas regras jurídicas. Eu entendo. Sim, Tamir, mas o STF não pensa desse modo, tá? Mas aí o Mangabeira responde essa sua pergunta, né, Renata? Ele fala assim, não estou falando que os juízes têm que fazer isso, mas tem que criar uma vanguarda disso. E a vanguarda passa também pelos juízes, né? Mas nem nisso, professor, vai haver consenso. Eu vou dizer para o senhor uma decisão que eu considero importante do Supremo e que muita gente critica, relativamente à terceirização, o outsourcing. Sim. A terceirização passou a ser um modo de relação econômica que se multiplicou no país. A Justiça do Trabalho tinha uma posição muito radical contra. E a visão que o Supremo teve é que isto é que criava dificuldades, era que isso é que criava precarização, porque existia uma realidade concreta e você não conseguia enfrentar aquilo por jurisprudência. E a terceirização, em muitas áreas, ela faz sentido. Em outras áreas pode fazer menos sentido. O que o Supremo decidiu? A terceirização é válida, a menos que seja uma dissimulação de uma contratação direta. Mas isso, é esse que é o problema. A terceirização foi uma dissimulação, ela é criada assim, uma dissimulação para, funcionar à margem da lei. Tudo bem que existe uma realidade mais diferente de quando as leis trabalhistas foram criadas. E aí que tá a ideia do Mangabeira. E aí também que deveria ser a ideia do Suprema Corte e dos legisladores, coisa do tipo. Não vamos aceitar a imposição, né? Não vamos legalizar uma coisa que foi criada para criar a precarização, para romper com esses vínculos. Não vamos aceitar isso. Se existe um problema, nós vamos sentar e resolver esse problema. E é isso que o Mangabeira está propondo, e é isso que o Barroso, na verdade, ele é pró... Ele é pró... A ideia dele é pró-precarização do trabalhador, né, velho? Não tem muito que sair disso, né? Barroso está dizendo que é melhor precarizar do que perder direitos. É isso que ele está falando, Coisa fraudulenta você invalida. Então, os processos econômicos, eles têm, às vezes, um fluxo natural que não adianta você imaginar que possa enfrentar com um papel e tinta. Nossa, isso é muito liberal, né, velho? Isso é muito neoliberalismo, né, velho? Pô, vou printar aqui que vai ser bom esse corte aqui, mano. Assunto legal, velho. Puta, isso é muito neoliberal. A fala dele agora é muito neoliberal, né, mano? Nossa, total. Kim Kataguiri é você? Constantino é você? E, portanto, o que você tem é que adaptar a realidade da melhor forma possível. Sim, porque nós temos dois discursos sobre o trabalho no mundo agora, não só no Brasil. Nós temos o discurso sindicalista tradicional, que quer declarar ilegais ou inconstitucionais
todas essas novas relações de produção e de trabalho, decretando Tamira, a grande maioria dos Ubers que converso são contra a regulamentação. Cara, o Link acabou de falar sobre isso, velho. Estavam fazendo uma pesquisa ali, né? O Link acabou de falar que a maioria dos Ubers é contra a CLT, mas eles não são contra vínculo. Eles não são contra vínculo. São contra a CLT, não contra vínculo. Muito semelhante aos motoboys também, tá? Então, às vezes, o cara tá externando que ele é contra a CLT e não necessariamente ele está externando que é contra o vínculo ou que é contra direitos, tá ligado? Acho que a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso. A sua invalidade, né? E o que no final é uma fantasia. Nós não vamos mudar a realidade econômica por esse fiat jurídico. Né? Ou se queria proibir o Uber, por exemplo. Mas, por outro lado, há o discurso neoliberal que, sob o mantra da flexibilidade, entrega a maioria da população brasileira a uma insegurança econômica radical. Nós teríamos que ter uma terceira posição de construção de regras para esse mundo de relações de trabalho temporárias. Né? E nesse papel, o que eu não estou dizendo que os juízes é que devem formular essas regras. Eu estou dizendo que eles podem ter um trabalho preparatório desse momento na vida nacional. Podem fazer as adaptações de emergência para defender o trabalhador e o valor do salário, mas sem tentar impedir ou proibir essas novas relações de produção. Eu concordo. Veja, e concordo aristotelicamente que a virtude está num meio termo entre os extremos da excessiva proteção e da ausência de proteção. Mas eu acho, e acho que esse é um ponto que nós estamos de pleno consenso, o enfrentamento da informalidade é decisivo. Sim. Porque a informalidade, dentre outras razões, além de não ter fundo de garantia e jornada e salário garantido, você também não tem aposentadoria. Portanto, o trabalhador informal, ele não tem a garantia para a sua velhice. E, por outro lado, o trabalhador informal, o INSS não arrecada. Agora, a contribuição previdenciária, a informalidade é ruim para os dois lados. Compreendo. Agora, ministro, convenhamos que no fundo disso há uma contradição entre democracia política e sociedade de classes. Não? A democracia política existe numa sociedade de classes, todas as democracias contemporâneas, e diante dessa contradição surgem situações em que há um grupo na sociedade que não consegue escapar de uma situação de exclusão ou subjugação pelos meios de ação coletiva que lhes são disponíveis. Precisaríamos de um poder no Estado que tivesse esse potencial de reconstruir situações sociais específicas, práticas específicas, organizações específicas, mas que é localizado, não é norma geral, não é o império do direito concebido como regra universal. Este poder não existe. E eu não estou dizendo que os juízes devem ser esse poder. Não existe esse poder. Então, até que se crie esse poder, algum poder existente do Estado tem que assumir a tarefa provisoriamente. Caralho. Porra, me levou pro fundo, hein? Nossa, mano, me levou pro fundo do raciocínio, hein? Pô, preciso pensar, hein? Preciso pensar. O Estado precisa criar uma instituição que atue em momentos específicos de quando a luta de classe, quando alguma classe, quando os mecanismos de organizações coletivas das classes não funcionar. É isso? É isso, né? O Estado precisa ter uma instituição para agir quando as organizações coletivas das classes não conseguir dar conta do problema. Caralho.
Tá aí. Pô, reflexões, hein? Reflexões, hein? E aí ele vai mais fundo ainda. Hoje não existe essa instituição, então alguém precisa assumir provisoriamente essa função. E essa seria uma outra forma, uma outra espécie O Barroso tá pensando também ali, hein? do ativismo judicial no seu papel fecundo. Olha, eu até gostaria de ter esse poder. Eu não tenho certeza se ele seria viável. Eu acho que a sociedade de classes, o que dá estabilidade democrática no mundo é a criação de uma ampla classe média, uma maioria de classe média. O senhor mesmo escreveu sobre o surgimento da nova classe média no Brasil, quer dizer, houve um momento na vida brasileira aí, em torno de 2009, em que há uma nova realidade social. Não é só no Brasil, é no mundo. Isso, em que nós achamos que havíamos quebrado a barreira, digamos, da renda média e estávamos rumo à superação da renda média com a criação de uma classe média em que todas as pessoas possam desfrutar dos benefícios da civilização e do consumo. Infelizmente, nós tivemos uma crise fiscal grave e houve um decréscimo dessas pessoas. Nós não conseguimos. É claro que sempre vai existir mais ricos e mais pobres, mas é preciso que haja uma ampla camada sem privações. É isso que assegura a democracia. Estamos muito longe disso. Estamos longe. E a economia do conhecimento, que é essa pós-revolução digital, ela vem concentrando riqueza aqui no topo. Onde ela existe de forma insular, com uma série de franjas excludentes, que excluem a grande maioria das empresas e dos trabalhadores. Nós precisamos voltar ao grande projeto democrático e social, digamos assim, que é uma universalização de classe média. Os Estados Unidos, mais do que a Europa, embora seja o país mais rico do mundo, é uma sociedade bem estratificada, o senhor sabe isso melhor do que eu. Quer dizer, esse padrão de maior homogeneidade social é um modelo que prevalece em partes da Europa, sobretudo nos países escandinavos. E nem mesmo ali. Né? Mas a realidade no mundo, de uma forma geral, é que nos países mais populosos, tá uma viagem monstra, né? importantes, o Brasil, sob esse ângulo, é característico. A maioria é uma maioria ainda pobre, se não absolutamente pobre, relativamente pobre, mas seu horizonte de aspiração é um horizonte pequeno burguês. A aspiração da maioria é para ter uma pequena propriedade, um lote de terra, uma pequena loja. É a propriedade familiar arcaica e retrógrada. A esquerda tradicionalmente demonizou a pequena burguesia e ela, demonizada, virou sustentáculo dos movimentos de direita. Nós precisaríamos abordá-la e lhe trazer outras opções, outras maneiras de efetivar esse sonho de modesta prosperidade e independência. Mas neste caminho de soerguimento e unificação do povo brasileiro, os juízes podem representar um papel exemplar. Eu só acho que só há um caminho seguro desse ideal de prosperidade para todos, que é a educação. Isso aí é liberalzão mesmo. Legal esse corte aqui, hein, mano. Cara, eu tô doido pra terminar o Pasqualini pra começar a ler o Mangabeira, só que eu tô meio assustado porque Mangabeira é meio pesada a leitura, né, velho? A leitura meio bem truncada, né? Mas é isso, mano. O corte aí interessante, hein, velho? Corte bem interessante. Deixa eu fazer esse cortezinho aqui agora. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aí live todo dia, menos de terça. Mas interessante o papo. Vamos voltar aqui. Eu acho que